Caiu aqui agora, estamos retornando aqui. Quem está aí no Facebook está ao vivo. Giovanni Silva, obrigado pela presença. O Instagram deu uma caída, mas retornamos aqui, graças a Deus. Quem estava aí pode ir voltando aí se tiver interesse. Vamos lá. Então, a bicicleta é um ergômetro, né? Deu uma caída aqui no programa, mas a gente está retornando aqui no Instagram de novo, né? Muito bem. Então, a bicicleta ergométrica, ele é um ergômetro, né? Então, a gente utiliza esse tipo de aparelho principalmente, né, para trabalhos aeróbicos, né? Como a gente sabe, o trabalho aeróbico ele tem um grande potencial dentro do processo de emagrecimento, principalmente na sessão de treinamento, no momento que a gente está, né, realizando o esforço físico, no momento que a gente está gerando estresse físico. Então, dessa forma, né, a bicicleta, sim, é um aparelho que serve para o processo de emagrecimento, né? É um estímulo que a gente pode dar de inúmeras formas, certo? Então, a gente pode, dentro do ergômetro, né, dentro do aparelho da bicicleta, com a bicicleta, a gente pode utilizar inúmeros estímulos, né, e intensidades diferentes. Então isso vai depender da carga, principalmente em bicicleta ergométrica, que a gente pode dosar essa carga, né, botar uma carga mais pesada ou não. Então a gente pode dar estímulos mais fortes e isso potencializa assim o processo de emagrecimento. Então, quem, né, quiser pedalar, além de otimizar o processo de emagrecimento, né, pedalar vai fazer com que a gente ganhe uma capacidade cardiorrespiratória muito boa, né? Então, o trabalho aeróbico com a bicicleta vai fazer com que a gente aumente a nossa capacidade de consumo de oxigênio. Então, como eu falei, quando a gente aumenta o consumo de oxigênio, quando a gente melhora, né, o oxigênio circulante, né, no nosso organismo, o que acontece? Né? A gente tende a gastar mais gordura, né, durante ações metabólicas oxidativas. O que é isso? Quando a gente está num trabalho onde nossa capacidade aeróbica está, né, no estímulo de leve a moderado, né, a gente tende a ter um gasto de gordura, né, mais eficiente aí nesse trabalho. Então, sim, a bicicleta ergométrica ela é um aparelho, né, que serve para emagrecer e deve ser usada, né, se, por exemplo, 4 vezes na semana. Quem quiser ter um potencial maior no processo de emagrecimento, né, fazer 4 vezes na semana, pedalar 4 vezes na semana, seria, né, o mais, pelo menos 4 vezes na semana, certo, galera? Seria o mais indicado aí para potencializar assim, né, o processo de emagrecimento aí. Muito bem. Temos outra pergunta aqui. Quem também, vocês aí que estão aí ao vivo aí agora, quem quiser fazer uma pergunta aí no chat, certo? Coloca aí que a gente vai estar respondendo aqui a vocês hoje aqui. Outra pergunta aqui que fizeram, a gente abre as caixas aí nos stories, né, do Instagram, do Facebook, e a gente colhe algumas perguntas de vocês. Outra pergunta é aqui: o que comer para ganhar massa muscular? O que a gente deve ingerir para ganhar massa muscular? Primeiro, a gente tem que entender que o processo de ganho de massa muscular, o processo de hipertrofia, né, uma adaptação fisiológica referente ao estresse físico, ele depende, né, não só da ingesta, mas do estresse, né, que foi dado por conta do exercício físico. Só que é o seguinte, para que a gente tenha um desempenho, né, melhor durante o treinamento, né, é importante que a gente tenha, né, uma ingesta de carboidratos antes do treinamento, porque isso vai potencializar, né, a nossa eficiência durante
o treinamento físico, durante a atividade física, durante o exercício físico, certo? Então, primeiro, para a gente potencializar ganho de massa muscular, é interessante que a gente tenha um desempenho durante o treinamento, durante o esforço. Muito bem. Só que é o seguinte, quando a gente tem um estresse físico, quando a gente se exercita, né, esse tipo de exercício, ou o exercício físico, durante o exercício a gente está em um processo metabólico catabólico, porque quando a gente recebe um estresse físico, o nosso organismo ali está em degradação, né? Tá catabolizando, está recebendo um estímulo forte e está catabolizando, né, dentro desse processo metabólico. Muito bem. Para que a gente gere adaptação, a gente tem que recuperar, né, esse estresse que a gente recebeu, certo? Então, a gente recuperando esse estresse que a gente recebeu, a gente vai entrar no processo metabólico anabólico. Muito bem. Para que a gente faça esse anabolismo de forma eficiente, a gente precisa de um componente, né, um macronutriente, que é a proteína. Então, a proteína, né, ele é um componente importantíssimo na síntese proteica, né, na ação anabólica, no processo de ganho de massa muscular. Então, a proteína vai potencializar o quê? A reconstrução, né, do tecido degenerado, degradado por conta da ação catabólica do estresse físico. Então, a gente tem que ter uma ingesta proteica eficiente para que a gente gere um mecanismo de hipertrofia mais eficiente, para que a gente tenha um ganho maior de massa muscular. Então, a proteína é fundamental, né, depois do treinamento. Então, muitas vezes, quando a gente acaba de treinar, algum tempo depois, horas depois, é interessante que a gente tenha uma ingesta proteica, justamente para ajudar nessa síntese proteica e fazer com que esse processo anabólico ele seja mais eficiente, ele seja melhorado, seja potencializado. Então, é importante sim que a gente, né, tenha uma ingesta proteica. A proteína vai potencializar, né, o ganho de massa muscular, e é importante que a gente tenha energia suficiente para a sessão de treinamento, para a gente ter mais eficiência, né, nesse processo de treinamento, que vai potencializar assim, né, a ação adaptativa em relação ao estresse físico. Tem aqui uma pergunta de... Vou agradecer a presença aqui de quem está chegando aí depois, meu parceiro, colega Rodrigo Tardio, fisiologista, né? Jorge Hortêncio, Ana Carolina. Jorge aqui tem uma pergunta: quanto tempo antes essa ingestão de alimento? Então, pré-treino é interessante, depender do tipo de alimento, 1 hora, meia hora antes, e a depender também de cada um. A gente tem que analisar isso, né? Por exemplo, não é interessante que a gente vá fazer o exercício, né, com a barriga muito cheia, com o estômago muito cheio. Então, esse pré-treino, né, não é um almoço, é uma alimentação que a gente faz, né, para dar mais energia durante o treinamento. Então, 1 hora antes do treinamento, meia hora antes do treinamento, a gente tem uma ingesta de carboidrato, né? Carboidrato complexo, mais importante, né, porque ele vai ter um teor nutricional maior, né? Isso vai fazer com que a gente tenha resultados melhores, né, durante a sessão de treinamento. Outra pergunta aqui de Ana Carolina: os cardiologistas recomendam um mínimo de 150 minutos de atividade física por semana, né? O tempo de musculação entra nesse cálculo? Ou esses 150 minutos se refere só à atividade aeróbica? Não. 150 minutos de atividade física. O tempo de treino da musculação, o exercício físico é uma atividade física, né? Então, se você faz ali 1 hora de exercício físico, isso caracteriza 1 hora de exercício físico ou de atividade física. Então, a musculação conta também, né, esse tempo, né, de atividade física
que é preconizado, né, pela OMS. Inclusive tem novos estudos aí aumentando um pouquinho aí para até 300 minutos semanais. Na realidade, esses 150 minutos, né, de atividade semanal é mínimo, né? Então é uma mínima que você tem que fazer para se manter ativo, para, né, ter respostas relacionadas aos benefícios desse exercício físico, para a melhoria da, né, algumas respostas de melhoria da saúde, mas esses 150 minutos é mínimo. Então, o ideal é que a gente, para potencializar a capacidade física, potencializar emagrecimento, né, a gente tenha mais de 150 minutos de atividade física, de exercício físico, né, semanais aí, para a gente ter respostas melhores, né, em relação ao exercício físico. Massa, galera. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Não. Então, com relação... Isso, vixe mesmo, 300 minutos. Eu até falei em outro programa aí sobre isso, né? Já saiu aí pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva a necessidade da gente se manter mais ativo, né? Independente desses 150 minutos semanais. Quanto mais a gente se movimentar, não só, né, a prática de exercício físico, mas, por exemplo, eu estou sentado aqui, né? Se eu fico muito tempo sentado, isso não é muito bom para as respostas fisiológicas, as respostas do organismo com relação à saúde. Então a gente precisa ter mais contração muscular para que a gente gere até emagrecimento, né? A gente tem uma proteína, a LPL, né, que é uma proteína que ajuda o processo de emagrecimento, e essa proteína, ela, por exemplo, ela só é ativada em contração muscular. Quando a gente está sentado, em repouso, a gente não ativa essa proteína, né? É uma proteína que ela potencializa a degradação de gordura. Então essa LPL, ela é ativada em contração muscular. Basta a gente ficar em pé, porque quando a gente está em pé tem contração muscular. Para quê? Estabilidade, de equilíbrio. Então a gente gera contração muscular só estando em pé, né? E ativa essa proteína que potencializa, né, o processo de emagrecimento. Então, tem algumas empresas hoje, né, que além de mesas, né, para as pessoas trabalharem, elas colocam bancadas para que as pessoas fiquem em pé também, trabalhando em pé, né, para revezar, não ficar tanto tempo sentado. Isso potencializa assim o processo de saúde aí, né, das pessoas. Certo, galera? Vamos lá. Outra pergunta aqui que eu tenho aqui que fizeram para emagrecer, eu tenho que tirar carboidrato? Tem alguns mitos, né, em relação ao carboidrato, né, em relação à questão do carboidrato no processo de emagrecimento. Tem algumas linhas também, né, dentro da nutrição, dentro da questão, até nutricional, que umas linhas elas acham importante, né, essa deficiência de carboidrato para o processo de emagrecimento, outras linhas acho que não. Só que assim falando, né, do benefício do carboidrato e falando do que ele tem dentro do processo de emagrecimento. O que é que acontece? Se a gente diminui a ingesta de carboidrato, né, isso vai fazer com que a gente, por exemplo, para o exercício físico, isso não é bom. Então, pessoas que estão dentro de um processo de emagrecimento, que estão se exercitando também, né, e diminui muito a ingesta de carboidrato, isso vai fazer com que ele não tenha um rendimento bom durante o exercício, né, porque a gente vai diminuir a quantidade de glicose circulante, e a glicose é energia imediata, né? Então, a glicose é o principal substrato energético de mais rapidez na transformação de energia pura, que é a ATP. Então, se a gente tem uma deficiência de glicose, isso vai fazer com que a gente não tenha, né, uma quantidade energética suficiente. Lógico que
existem outros processos metabólicos, né, na quebra da gordura, que vão fazer com que a gente transforme essa gordura em glicose e até a própria proteína. Só que quando a gente utiliza esses outros mecanismos metabólicos, a gente perde em um ponto, né? Porque além da gente perder também gordura, a gente tem uma grande perda de massa muscular, quando a gente tem uma redução muito grande de glicose. Tem aquelas dietas, né, no carb, sem carboidrato, aumentando a quantidade grande de gordura e de proteína. Só que o que acontece? A proteína, ela não é acumulada. Então, se a gente aumenta a quantidade, mas utiliza ela como fonte de energia, ela não vai atuar de forma eficiente na síntese proteica, no processo anabólico. Então, isso prejudica o processo de emagrecimento, não, processo de perda de gordura, né? A gente, nesses tipos de dieta, a gente perde muita massa magra. Só que a grande questão, né, do processo de emagrecimento, por isso que a gente tem que ter algumas variáveis de controle no processo de emagrecimento, não só a balança, né, circunferência abdominal, que isso influencia, né, na redução de gordura corporal. Então, o processo de emagrecimento, ele vai ser mais eficiente, mais saudável, quando a gente potencializa o processo de perda das reservas de gordura. Não perder massa magra. Então, se a gente tem uma ingesta baixa de carboidrato, que vai gerar menos glicose, isso vai influenciar no processo de emagrecimento saudável, que não é o ideal, né? É um mecanismo que a gente não consegue permanecer nessa jornada por um período de tempo elevado. Então isso vai prejudicar, sim, né, um emagrecimento saudável, vai prejudicar. A gente não consegue manter essa dieta, né, com baixa ingesta de carboidrato, porque o nosso organismo precisa de carboidrato. A gente, por exemplo, se tem pouca glicose, a gente pode desenvolver hipoglicemia dentro do processo de treinamento, né? Então aí vai gerar deficiência na performance, enfim. Eu sou da linha que o carboidrato, ele não vai diminuir o processo de emagrecimento, ele vai fazer com que a pessoa, se for ingerido o tipo de carboidrato, que são carboidratos mais complexos, né, carboidratos de maior componente nutricional, isso vai fazer mais benefício, né, do que não ingerir carboidrato para emagrecer. A gente vai emagrecer com mais saúde, a gente vai emagrecer perdendo gordura, não perdendo muita massa magra, não perdendo massa magra. Isso vai fazer com que a gente emagreça mais saudável e melhor. Então, o programa é disso aí. Emagreça com saúde, sim, né? Não emagrecer pelo emagrecimento. Já ver a balança reduzir. Muitas vezes é interessante o primeiro choque, mas para o emagrecimento saudável é interessante que a gente faça, né, uma gestão alimentar de forma eficiente, a que esse emagrecimento não seja complicado, não seja prejudicial. Por quê? Até o excesso de exercício físico é prejudicial, né? Então, quem não sabe o que está fazendo, né, durante o exercício físico, que faz de forma não orientada, pode dar um estresse mais elevado, que o corpo não está adaptado, isso trazer prejuízo. Então, até isso, né, o exercício, se não for orientado e feito de forma correta, pode trazer prejuízo, né, para o indivíduo. Então, carboidrato é importante para que a gente potencialize, né, as sessões de exercício, tenha mais rendimento no processo de treinamento. Isso vai fazer com que a gente sim emagreça. E aí, alguém tem mais perguntas aí, galera? Deixa eu ver aqui. Muito bem, então já que vocês não têm, eu separei também aqui perguntas, né? Porque que vocês fizeram também, né? Vocês, o pessoal aí
Musculação ou aeróbico? Qual desses faz perder mais peso e mais rápido? Então, eu sou da linha que é importante a gente utilizar esses dois mecanismos de estresse físico. Isso sim vai potencializar o processo de emagrecimento. Na realidade, não tem um ou outro. Eu sou da linha que tem que ter os dois. Os dois vão potencializar. Só que cada um vai ter sua característica, sua ação dentro do processo de emagrecimento. Né? Então, quais são, né, as ações tanto do treinamento de força quanto do treinamento aeróbico dentro do processo de emagrecimento? Né? O que acontece aí? Então, vamos lá para o aeróbico. O aeróbico, né, ele vai potencializar o aumento de gasto de energia durante a sessão de treinamento. Né? Por que ele vai potencializar ali? Porque normalmente quando a gente faz um trabalho aeróbico, a gente faz um trabalho mais constante. Né? A gente pode dar inúmeros métodos de treinamento, né? Mas o normal é a gente fazer um treino aeróbico mais constante. A gente pode ter treinos aeróbicos intervalados, que a gente dá outros tipos de estímulos, também isso potencializa o processo de emagrecimento, mas o trabalho aeróbico ele é sempre feito de forma mais constante, não tão intervalada durante as sessões de treinamento. Isso vai potencializar o gasto de energia durante aquela ação ali, fazendo com que a gente, né, perca essas reservas de gordura de forma eficiente ali durante a sessão de treinamento. Além disso, ainda falando do treinamento aeróbico, né, a depender da intensidade de estresse que a gente faz esse treinamento aeróbico, a gente gera um déficit de oxigênio celular. E quando a gente gera esse déficit de oxigênio celular, por conta da intensidade do estresse, né, do treinamento aeróbico, o que acontece? Quando a gente interrompe o treinamento, interrompe a atividade, né, o nosso organismo ele tem que repor esse oxigênio celular, né, que foi perdido. Então, as células elas se mantêm, né, dentro das mitocôndrias oxigênio. Então, se a gente perdeu aquelas reservas por conta da demanda, né, de consumo de oxigênio durante o estresse físico muito elevado, a gente tem que repor. A gente chama esse processo de EPOC, né, que é a gente mantém ainda uma ação metabólica elevada e faz com que a gente tenha, né, um gasto calórico também ainda alguns minutos, dependendo do nível de estresse que foi dado, pós o treinamento. Isso dentro do treinamento aeróbico. Olha lá. Então, por isso que é importante para quem quer emagrecer saber como é que utiliza o exercício para que a gente consiga potencializar o processo de emagrecimento. Não adianta a gente se exercitar por exercitar, adianta por conta da saúde, mas quem quer potencializar o emagrecimento tem que ter uma orientação de forma que torne o exercício mais eficiente. Então, o exercício aeróbico ele tem, né, essa condição dentro do processo de emagrecimento. Já o treinamento de força, o que acontece com o treinamento de força? A gente também vai potencializar gasto energético durante a sessão de treinamento. Não tão grande, a depender do estímulo dado, né? Isso depende muito. Então, como a gente está falando, né, de sistemas biológicos, que é, né, o nosso organismo, o ser humano é um ser biológico, a depender, né, dentro do treinamento de musculação, a depender do estresse, a gente tem um gasto mais elevado ou não durante a sessão de treinamento. O bom do treinamento de força para o processo de emagrecimento é que com os estímulos a gente vai gerar o quê? Aumento de massa magra, de massa muscular. Quando a gente gera esse aumento de massa muscular, a gente potencializa, né, o nosso metabolismo basal, que é o nosso gasto calórico em repouso. Né? Então, se a gente tem mais gasto calórico em repouso, o que é que isso caracteriza dentro do processo de emagrecimento? Digam aí. Eu gasto mais energia, eu utilizo mais as minhas fontes, né, de reserva de gordura. Isso vai fazer com que eu perca mais gordura. Massa, galera. Tem outra pergunta aqui de Patrícia, deixa eu ver aqui.
Para ter um treino eficiente, como devo dividir entre exercício aeróbico e exercício de força durante a semana? Isso vai depender de seu tempo, né, para fazer o treinamento. Então, por exemplo, se você tem 1 hora por dia para se exercitar, né, você dentro dessa sessão de treinamento, se você vai se exercitar 4 dias da semana, 5 dias da semana, você pode, né, como a gente está falando, né, de pessoas que não estão buscando performance, que não são atletas, né, são pessoas que estão utilizando o exercício para a melhoria da saúde, para emagrecimento, para melhor condicionamento físico, para ganho de massa muscular, depender do objetivo, né, a gente pode dividir na sessão de treinamento, né, é o que eu digo, 30-40, né, ou 60-40, 60% para treinamento de força e 40% para treinamento aeróbico. Isso vai potencializar, sim, o processo de emagrecimento. Por quê? Porque a gente não deixa de priorizar, porque muitas vezes as pessoas, né, quando vão fazer, principalmente quem faz musculação, né, tende a não fazer um treinamento aeróbico eficiente. Então, se a gente tem uma prescrição eficiente para dividir, né, esses dois tipos de atividade, de exercício, a gente utiliza 60-40, 60% do tempo naquela sessão treinamento de força e 40% do tempo treinamento aeróbico. Então, a gente pode estar aí, né, fazendo esse tipo de mesclagem. Por que, Rodrigo, priorizar a força? Porque para emagrecimento, se eu ganho mais massa muscular, eu vou favorecer o meu processo de gasto calórico no repouso. Então, nesse primeiro instante, né, é fundamental que a gente priorize isso aí. Beleza, galera? E aí, alguém com mais perguntas aí? Agradecer a presença aí, Pablo, Ora, Pablito, Personal Vanei. Valeu, Vanei, aí, ó, meu brother aí. Eixo 4 Consultoria, obrigado aí pela presença. Valesca. Muito bem. Então, galera, tem outra pergunta aqui, né, que é bem interessante também. É muito na linha da questão do carboidrato, né? Treino em jejum é bom? A gente acorda e vai treinar sem se alimentar, só se hidratando. Para a performance, né, do exercício, se a gente não tem uma ingesta de carboidrato principalmente, isso vai interferir na performance do esforço, né? Então, eu treinar em jejum, eu vou ter um rendimento melhor ou menor, né, nessa sessão de treinamento. Então, isso não vai potencializar o meu processo de emagrecimento. Por quê? Porque se eu não vou render tão quanto eu queria render, isso vai diminuir o meu gasto calórico durante a sessão de treinamento. Lógico que tem influências metabólicas, né, geradas por esse processo de treino em jejum. Só que a gente tem que tomar cuidado, né, a depender, porque também isso passa por um processo de adaptação, né? Tem pessoas que não tem uma resistência, né, tão grande de uma pequena quantidade de glicose circulante, tem pessoas que têm mais resistência, enfim, isso passa por um processo de adaptação. Tem que ter um cuidado, né, no treino de jejum para não gerar hipoglicemia, né, que isso pode trazer prejuízos. Então, assim, quem quer treinar em jejum, primeiro gera um processo adaptativo, né, de começando de não
não treinar sempre em jejum, treina um dia, não treina outro, treina um dia e não treina outro. Agora só, quem vai treinar em jejum para treinamento de força é complicado, porque a maioria do substrato, a prevalência do substrato utilizado no treinamento de força é glicose. Se a gente tem uma baixa quantidade de glicose circulante, ainda também uma baixa quantidade de glicose armazenada, porque a gente já utilizou, né, durante a noite ali, a gente vai não ter uma performance no treinamento de força e pode gerar um processo de hipoglicemia mais drástico aí, certo? Muito bem, galera. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. No Facebook, no Instagram, no Facebook ainda não. Deixa eu adicionar um comentário aqui. Muito bem, galera. Olha só. Eu coloquei aí um link para vocês, né, agora aí no Instagram. No dia 28, na quinta-feira, aí a gente vai ter um webinário onde a gente vai falar de emagrecimento, onde a gente vai falar dos 4 pilares fundamentais do processo de emagrecimento, que vocês já ouviram aqui, quem está me acompanhando já ouviram falar aqui desses 4 pilares. E na quinta-feira a gente vai ter uma aula, né, que essa aula é gratuita, online, mas só tem acesso quem tiver o link aí para entrar na aula, certo? Então, coloquei o link aí no chat, quem quiser copiar o link aí, certo? E quem quiser participar da aula, que vai ser legal, né? Vai ser uma aula onde a gente vai mostrar como é que a gente pode organizar esses 4 pilares para emagrecer com mais saúde, com mais eficiência, né? E para vocês verem que, né, a gente tem, né, formas de potencializar assim o processo de emagrecimento, certo? Então, aquele abraço, uma boa noite, fica aqui, a gente se vê agora, amanhã não tem programa, quarta-feira, valeu!